Na minha cartela de bingo para 2026, definitivamente não tinha a opção jogar um simulador de locadora de vídeo. Acontece que isso não só ocorreu, como o Retro Rewind, o simulador em questão, se tornou até o momento um dos grandes indies do ano. Mas não para por aí. O primeiro semestre de 26 ainda nem acabou e já tivemos também o sucesso de Mixtape, outro game ambientado em tempos analógicos de fitas e CDs, além do anúncio surpresa da Nintendo de um novo Star Fox baseado na versão de Nintendo 64. Um videogame da década de 90. Daí me veio a pergunta-chave para esse episódio. Será que a nostalgia vende? Bem, se você viu o título do vídeo, sabe que a resposta é sim. Então a dúvida real deste episódio é por quê? E aí, meu querido, minha querida, não dá para resumir a resposta num tweet, mas dá para explicar num vídeo de mais ou menos 20 minutos, onde eu aproveito para te contar também como o design e a direção de arte de Retro Rewind colaboraram com as vendas e amplificaram a experiência nostálgica do título, como a Nintendo basicamente se tornou o que é hoje por causa desse sentimento mais saudoso e o que tudo isso tem a ver com o clássico Filhos da Esperança. Ah, mas antes de eu continuar, deixa eu avisar que esse é o Minas Arcade. Assim como grandes nomes como Fez, The Long Dark, Cuphead, Celeste, Alanis Morissette, Justin Bieber, Rush e Avril Lavigne, Retro Rewind também vem lá da parte de cima do nosso continente, mais precisamente do Canadá. E quem assina a produção são dois caras com experiência em games AAA e em efeitos especiais para o cinema. Um deles é Samuel Gauthier, que trabalhou na franquia Call of Duty. O outro já prefere permanecer anônimo. O que interessa é que ambos criaram em 2024 a Bloody Pact Studios. O primeiro lançamento da empresa foi Bonesaw, de 2025, onde você arrisca seus dedos contra o diabo em um game de estratégia de turnos. Um título que no mínimo dá gastura de jogar. Apesar das críticas bem positivas na Steam, a quantidade de reviews de Bonesaw indica que suas vendas não foram muito bem. E aqui fica uma dica que não é novidade para game devs que acompanham o Minas Arcade. Quando for lançar o seu jogo, não aposte apenas na distribuição orgânica da lojinha. A propósito, os próprios caras da Blood Pact Studios também disseram isso. Em entrevistas, eles falaram o seguinte: apressamos nosso lançamento para sair um mês após criar nossa página na Steam, com apenas 450 wishlists. Acontece que mesmo com um conceito inovador e o feedback positivo dos playtests, ficou claro rapidinho que você não pode depender apenas dos algoritmos da Steam. Ou seja, construir uma base de seguidores nas redes sociais e aumentar gradualmente o número de wishlists antes do lançamento não é algo que você deve ignorar. No entanto, com esse lançamento não tão interessante, eles aprenderam o que precisavam fazer diferente no próximo lançamento, que seria justamente Retro Rewind. E eu vou te passar por aqui alguns dos itens que pode ser a receita do sucesso dele. Só que primeiro, um pouco de contexto. Antes dos game devs, lá da terra de Karen Moss, Ryan Gosling e Margaret Atwood, começarem a rodar o Retro Rewind na Unreal, eles observaram que o mundo estava nostálgico. A dupla ficou de olho em vários comentários no Discord com gamers dizendo que antigamente que era bom, fora um monte de vídeo no YouTube com a mesma vibe que ainda trazia o papo das locadoras, sobre como era legal ir até esses lugares para alugar algumas fitas e tudo mais. E especificamente, as locadoras fizeram parte também da vida deles. Mas não são só os millennials como eu e talvez os caras de Retro Rewind que são atraídos para produções com estética das décadas de 80 e 90. De acordo com o pesquisador e consultor Simon Careless, games como Hypnospace Outlaw, que simula a web dos anos 90, também consegue atrair os jovens nascidos já no mundo com internet para todo lado e também com menos geleiras. Dá pra dizer que o sucesso de Stranger Things já tinha indicado essa força da estética do final do século passado para produções audiovisuais, mas é bom ter essa visão analítica também nos games. E eu vou voltar a falar mais sobre a nostalgia daqui a pouquinho. Seguindo a história, com tudo isso em mente e a missão de desenvolver games simples, a dupla da Blood Pact Studios entrou em ritmo de produção logo depois do lançamento de Bonesaw, a fim de colocar Retro Rewind Simulator nas prateleiras ainda em 2026. E os caras sabiam da existência de inúmeros simuladores de lojas na Steam, mas, na visão deles, nenhum capturava a atmosfera nostálgica dos anos 80 e 90 como Retro Rewind poderia capturar. Para emular o que era uma locadora antiga, eles permaneceram fiéis à época. Por exemplo, não há transações com cartão de crédito no balcão de atendimento, o que por si só simplifica bastante o gameplay loop em comparação com outros simuladores de lojas modernos. Acontece que nem tudo poderia seguir exatamente como eram nos tempos de outrora, senão o jogo ficava um pouco chato.
Então eles misturaram ideias mais modernas com demandas do passado. Vou falar de uma. Os jogadores podem encomendar filmes usando um sistema de computador, em vez do telefone e os catálogos analógicos da época. Assim é possível visualizar facilmente a seleção diária de filmes, além de fazer o gerenciamento dos pedidos. Essa é uma pequena modificação que manteve a jogabilidade fluida e conseguiu preservar a sensação retrô graças à interface old school do PC. E só aqui temos dois possíveis ingredientes do sucesso do game: o apelo nostálgico produzido de uma maneira que atraia também a galera mais nova, e a adequação criativa do design para emular a experiência da época sem deixar a diversão cair. Continuando no design, parte do sucesso de vendas do game também pode ser atribuído a algo que vivo sempre comentando por aqui: o fato do game não ser tão pesado. Dá só uma olhadinha no requerimento mínimo de sistema do jogo: 4 GB de RAM, processador i5, uma GeForce de 1 ou 2 GB. De quebra ainda colocaram um aviso na página da Steam que, embora o game use a Unreal Engine, eles não empregaram recursos gráficos pesados. É quase como um pedido de desculpas por usar uma engine que costuma não ser tão leve quanto outras, mas que, verdade seja dita, tem suas vantagens para jogos em 3D. Aqui a leveza e a simplicidade do design, além de amplificar a possibilidade de vendas do produto, casa com a estética de um game que tenta passar a vibe dos anos 90, e não replicar realisticamente como era entrar em uma agora falida blockbuster. E se você ainda tem dúvida de que o design não ser realista, porém estiloso ou divertido, ajuda nas vendas, veja esse outro ponto que pode ser colaborado com o sucesso de vendas de Retro Rewind. Algumas das pessoas que deixaram avaliações muito boas para o jogo disseram que ele era diferente, porque, abre aspas, só as capas falsas de VHS já valem o preço do game. São todas paródias desenhadas à mão de filmes reais. E algumas são tão boas que é quase um crime não serem as originais. Fecha as aspas. O Magdiel, que é um ilustrador muito massa, com ótimas postagens por aí, é um cara que sempre fala aquilo que a gente já sabe: melhor usar uma arte tosca do que uma arte feita por IA. E muita gente vem batendo nessa tecla, e é verdade, a ponto que a arte feita à mão tem sido considerada coisa de rico, e a arte por IA, coisa de pobre. Faz um tempo que a Coca-Cola refez o comercial dela de Natal, aquele clássico, só usando IA. Ficou muito tosco. No mesmo período, a Apple e a Porsche, duas empresas diferentes, tomaram decisões iguais: fazer conteúdos analógicos, manuais, com animação de artistas ou design de material. Quanto mais digital fica o mundo, mais caro tá ficando o artístico. Isso é chamado de privilégio analógico. Tecnologia ruim é empurrada para o pobre usar de maneira obrigatória, enquanto o rico pode escolher. Se desligar das tecnologias é também um privilégio de classe. Logo, faça suas próprias artes para o game, na mão mesmo, desenhando no papel ou direto no computador. Mas faça você. Isso valoriza o seu produto, ainda que dê um pouco mais de trabalho. E se você acha que é muito ruim nisso, chame alguém para te ajudar. Tente pegar um recurso com algum fundo ou lei de incentivo à cultura para facilitar as coisas. Inclusive, tem vídeos por aqui no Minas Arcade só sobre como tentar recursos em editais como a Lei Rouanet, leis estaduais, Ancine. Vou deixar os links na descrição. Bem, já falei muito sobre o que pode ter feito Retro Rewind ir tão bem, mas eu prometi que falaria ainda sobre nostalgia, Nintendo e Filhos da Esperança, lembra? E essa parte, eu já aviso, vai ser uma viagem das boas. Mas eu vou começar nela com algo que não é nada velho. No caso, o game Mixtape, que eu imagino que uma parte da audiência tenha adorado, outra odiado e outra nem colocou as mãos nesse título ainda. Ah, peraí, deixa eu dar uma pausa aqui para você se inscrever no canal, clicar no sininho e não perder nenhum outro conteúdo sobre indie games, às vezes produzidos em lugares frios e mais ao norte, e às vezes em lugares não tão óbvios do planeta. Seguindo, nessa altura do mês você já deve ter visto críticos cravando que Mixtape é o jogo do ano, jogadores dizendo que isso nem é jogo, já que é tudo no piloto automático, e consumidores enfurecidos com tochas em mãos reclamando de como é caro comprar qualquer coisa para o Play 5. Mas nada disso importa muito pra cá, porque o que eu quero trazer para esse vídeo é um artigo publicado por Alfonso Gomes no site do podcast espanhol Level Up, e que tem a ver com a nostalgia. No texto ele aponta como esse game, produzido em Melbourne, na Austrália, fala sobre uma Califórnia estadunidense que só existiu em filmes como ET. Nas palavras dele, Mixtape é um jogo criado em 2026 por australianos que nunca viveram na Califórnia, ambientado em uma cidade californiana que provavelmente nunca existiu dessa forma,
recriando uma década que terminou há 30 anos, com uma trilha sonora que é, em sua maioria, ainda mais antiga. É triplamente deslocado, temporal, geográfico e biograficamente. E, no entanto, funciona. Ou seja, ele emociona, ancora, evoca memórias no jogador como se ele tivesse vivido tudo aquilo. O interessante é que existe até um termo para isso, a nemoia, que é a nostalgia por um tempo que nunca vivemos. Não é maluco ver que é possível sentir falta de um mundo ao qual nunca pertencemos, simplesmente porque alguém fez uma música, livro ou filme sobre ele? Para o filósofo e neurocientista colombiano Felipe de Brigar, professor da Universidade de Duke, a nostalgia não é propriamente uma memória, ela é uma simulação mental. A mesma engenharia cerebral que usamos para lembrar de algo que realmente aconteceu, também é usada para imaginar o que poderia ter acontecido. O cérebro não distingue completamente uma coisa da outra. Por isso, quando alguém se emociona com mixtape, a pessoa não está se lembrando de uma escola californiana dos anos 90 na qual nunca pisou. Ela está construindo tudo em seu cérebro naquele momento com a mesma autoridade cerebral de quem de fato vivenciou aquilo. Sabendo disso, Johnny Galvatron, diretor do estúdio responsável pelo game, disse em entrevistas que vê uma diferença entre o que ele chama de boa nostalgia e má nostalgia. A boa nostalgia seria aquela que abre portas. A má nostalgia seria a que fecha. A boa nostalgia recorda com carinho do passado e renova sua energia no presente. A má nostalgia se instala no passado e se recusa a partir. O objetivo dele, com mixtape, seria buscar a boa nostalgia. Agora, sabe qual empresa consegue usar muito bem esse sentimento? A Nintendo. O pesquisador Alex Custódio traz vários pontos dessa conexão entre a empresa do Super Mario e a nostalgia em seu livro Who Are You? Nintendo's Game Boy Advance Platform, publicado pela MIT Press. O autor apresenta a tipologia da nostalgia, dividindo esse sentimento em duas variantes, a restauradora e a reflexiva. A nostalgia restauradora, como o nome sugere, seria uma tentativa de reconstruir o passado, ignorando ou apagando imperfeições sob a pretensão de uma busca por uma verdade. Essa nostalgia restauradora é o impulso por trás do nacionalismo e de boa parte das teorias da conspiração que defendem que tudo antes era melhor. A nostalgia reflexiva não quer reconstruir o passado como se fosse uma verdade absoluta, mas sim meditar, refletir sobre a história e a passagem do tempo. Essa variante faz bem pra gente quando não é demais, porque aí, como diz o sábio, tudo que é demais é excesso. E a Nintendo brinca com as duas o tempo todo e as utiliza em seus produtos. Sempre que a empresa lança um novo hardware, ele chega com novas edições de suas franquias de games mais conhecidas e lucrativas de décadas, só que agora reproduzidas com novos softwares. Por isso o Nintendo Switch 2 já vem com um Donkey Kong e um Mario Kart para chamar de seus. E agora terá também um Star Fox, ainda que seja um remake. A Nintendo tem um rastro temporal de décadas, e por mantê-lo presente em seus principais títulos até hoje, consegue manter gerações conectadas à marca, tornando a empresa a Disney dos games, com várias IPs de sucesso. Inclusive, já que eu falei de IP, sigla em inglês para propriedade intelectual, deixa eu te dizer uma coisa. Se você quiser assistir um vídeo sobre propriedade intelectual e como construir a sua nos games, escreva aí nos comentários que eu tento desembolar algo a respeito. Ainda sobre a nostalgia, a Netflix encomendou a série Stranger Things justamente porque verificou, através do comportamento de uso dos usuários na plataforma, que um novo produto, uma nova propriedade intelectual com essa pegada nostálgica tinha chances de fazer sucesso. E fez. Até com pessoas que nem viveram os anos 80 e 90. E apesar da nostalgia ser algo que pode ser usado como ferramenta de vendas, ela também pode indicar um problema social. E é aqui que eu puxo Filhos da Esperança. Lançado 20 anos atrás, em 2006, Filhos da Esperança é fácil uma das maiores ficções científicas da história do cinema. No filme, no ano de 2027, vivemos num mundo caótico onde as mulheres se tornaram estéreis, sem uma razão conhecida. Nessa, um antigo ativista concorda em ajudar no transporte de uma mulher milagrosamente grávida para um lugar seguro em alto mar. Sério, eu poderia fazer um episódio de horas só falando sobre esse filme, sobre o roteiro, a direção, a edição, tudo. Mas ele está aqui por outro motivo. No artigo de Alfonso Gomes, o autor começa o texto falando sobre um capítulo do livro Fantasmas da Minha Vida, do pensador e teórico cultural Mark Fisher.
A tese que ele traz de Fisher é a de que vivemos em um presente fechado, condenado à repetição e à cópia, e que esse presente é sempre assombrado por fantasmas do que não existe mais e do que nunca existiu. Mark Fisher chama essa condição de hauntologia ou fantologia. E um bom exemplo de hauntologia são as tais fitas, que aparecem em mixtape. É assim, tecnicamente, a fita cassete morreu há 3 décadas. Ainda que tenham pessoas que comprem e rodem essas paradas, a produção em massa acabou. Deixou de ser o formato dominante, sendo deixada de lado primeiro pelo CD e depois pelos MP3 e hoje pelo streaming. Mas as fitas estão por aí aparecendo em prateleiras de bares, em capas de vídeos lo-fi do YouTube, em pôsteres de filmes independentes, nos menus de plataforma de streaming que imitam os ícones de aparelhos que quase ninguém usa mais. Logo, as fitas não estão vivas nem mortas. Elas se tornaram um fantasma que anda por aí com a nossa nostalgia. E por que isso acontece? Segundo um outro livro de Fisher, porque não conseguimos pensar em futuros melhores. E ele usa Filhos da Esperança como exemplo disso. No filme, mesmo com o mundo tendo ido para as cucuias, todo mundo continua trabalhando. A projeção começa com uma multidão em um bar assistindo, assustada, a notícia de que o ser humano mais novo do planeta tinha acabado de ser assassinado aos 18 anos. E todo mundo estava ali acompanhando isso no caminho para o trabalho. Resumindo, Filhos da Esperança mostra que até em histórias de ficção, onde é possível imaginar qualquer coisa, imaginar qualquer tipo de sociedade e futuro, por pior ou melhor que seja o cenário, continuamos trabalhando forçadamente, até em locadoras na hora de se divertir. Como se esse esquema fosse algo natural, que dá em árvores, e não algo construído. Então, se por um lado, Retro Rewind e alguns games da Nintendo exploram a nostalgia e conseguem faturar com esse sentimento, o que tudo isso de fato quer dizer? Por que continua funcionando? A ideia de Fisher e de outros pensadores é a de que se um futuro melhor parece ser impossível, e por isso produzimos tantas distopias, o que resta é nos apegar ao passado. Mas o lado bom é que tem gente conseguindo ir além da nostalgia ou das histórias com pegadas catastróficas. Outbound, Terra New e até Solarpunk vem mostrando que games com tons mais otimistas sobre o futuro também têm espaço no mercado e no gosto das pessoas que jogam. Além disso, eles mostram que, veja só, existem formas e mecânicas de se contar histórias ainda pouco exploradas. Nem tudo precisa ser nostalgia, nem tudo precisa ser cyberpunk e nem tudo precisa ser sobre trabalho. Sua bagagem cultural, sua mixtape da vida, seu histórico de locação não precisa ter só um tipo de conteúdo. Se quiser, tudo bem, a escolha é sua. Mas, seja na hora de escolher seu próximo game que vai jogar ou vai produzir, saiba que quanto mais visões de mundo diferentes tiver conferido, mais opções você terá. E aí pode ser massa descobrir que nem o passado nem o futuro precisam ser como o pessoal lá de cima do continente dizem que são. Por fim, a dica que eu sempre deixo aqui. Siga o @MinasArcade no Instagram, porque tem conteúdos que só rolam por lá, como dicas de jogos com gatinhos produzidos nos países aqui da América do Sul e jogos digitais feitos ali pela galera do Pará. Para terminar, quero agradecer a você que chegou até aqui e pedir para deixar o like e compartilhar esse vídeo com mais pessoas que podem curtir esse papo. Agora um grande abraço e até o próximo vídeo.